Letra E, né? A gente sabe que esses usos, na verdade, de uma linguagem mais formal ou menos formal, ela vai priorizar a questão da intimidade que o falante tem com o seu interlocutor, tá certo? Tem muitas questões no Enem que vão priorizar esse conteúdo de formalidade, informalidade. O que é importante a gente entender? Que, dependendo dos autores, às vezes o diálogo acontece entre dois literatos, por exemplo, né? E eles se tratam por amigos, mesmo ambos tendo uma referência mais formal dentro da sociedade, sendo pessoas consideradas, pessoas bem vistas, pessoas importantes, quando esse diálogo se estabelece num tom de afetividade, de intimidade entre amigos, a gente precisa considerar que essa informalidade pode propiciar uma fala mais coloquial até, tá certo? Embora essas pessoas tenham um posto ou sejam pessoas importantes. O que vai estabelecer esse limite entre o que é formal e informal é justamente a relação que se estabelece entre as personagens de cada texto, ok? Então, aí a gente vai ter questão 1, item E, tá? Dúvidas com relação a algum item? Tranquilo? Facinho, né? Item E, tá? Vamos para o B de bola agora. Ou vamos para a segunda questão, perdão. Segunda questão diz assim: Dário vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela escorregando, sentou-se na calçada, ainda úmida da chuva, e descansou na pedra o cachimbo. 2 ou 3 passantes rodearam-no e indagaram se não se sentia bem. Dário abriu a boca, moveu os lábios, não se ouviu resposta. O senhor gordo de branco sugeriu que devia sofrer de ataque. No texto, um acontecimento é narrado em linguagem literária. Esse mesmo fato, se relatado em versão jornalística, com características de notícia, seria identificado em. Então, o que ele quer que a gente faça? Que a gente pegue esse texto, adeque esse texto a uma linguagem jornalística, e ele quer saber como seria essa comunicação, tá? Aí, amigão, fui diminuindo o passo e tentei me apoiar no guarda-chuva, mas não deu. Encostei na parede e fui escorregando. Foi mal, cara. Perdi os sentidos ali mesmo. Um povo que passava falou comigo e tentou me socorrer. E eu ali, estatelado, sem conseguir falar nada. Cruzes, que mal. Esse é o item A, tá? Vocês conseguem perceber alguma marca de informalidade aí? Sim? Hã? Amigão, o próprio uso do aí, né, que é um uso muito mais coloquial de fala mesmo do que de texto, a gente não utiliza isso numa linguagem mais formal, tá certo? Numa linguagem escrita formal, ok? B de bola, o representante comercial Dário Ferreira, 43 anos, não resistiu e caiu na calçada da Rua da Abolição, quase esquina com Padre Vieira, no centro da cidade, ontem, por volta do meio-dia. O homem ainda tentou apoiar-se no guarda-chuva que trazia, mas não conseguiu. Aos populares que tentaram socorrê-lo, não conseguiu dar qualquer informação. Sei, eu logo vi que podia se tratar de um ataque. Eu vinha logo atrás. O homem, todo aprumado, de guarda-chuva no braço e cachimbo na boca, dobrou a esquina e foi diminuindo o passo até se sentar no chão da calçada. Algumas pessoas que passavam pararam para ajudar, mas ele nem conseguia falar. D. Vítima, idade entre 40 e 45 anos, sexo masculino, cor branca, ocorrência, encostado, desacordado na Rua da Abolição, quase esquina com Padre Vieira. Ambulância chamada às 12h34 por homem desconhecido. A caminho. Observem que a forma de comunicar de cada item desse pertence a um gênero distinto, tá? Pertence a um gênero distinto. Tem funções distintas, ok? Também. Item E, pronto-socorro. Por favor, tem um homem caído na calçada da Rua da Abolição, quase esquina com o Padre Vieira. Ele parece desmaiado. Tem um grupo de pessoas em volta dele.
mas parece que ninguém aqui pode ajudar. Ele precisa de uma ambulância rápido, por favor, venham logo. Vamos lá. Qual item seria correto aí, adequado a uma linguagem jornalística? Letra? D ou B? B de bola. Por quê? Vamos lá. Notícia, tá? É importante que a gente entenda que alguns textos, na verdade, eles vão pertencer a gêneros. E gêneros apresentam para a gente características que são muito recorrentes, tá? São muito importantes nesse processo. Quando a gente trabalha com notícia, a primeira coisa que a gente precisa pensar é num texto o quê? Objetivo, tá? Um texto com linguagem objetiva. Texto objetivo. Tem presença de argumentos, de opinião nesse texto? De forma alguma. Sem marcas de argumentação, tá? Sem marcas de argumentação. Teria, na verdade, porque a reportagem ela é adequada, ela é adaptada para aceitar, vamos dizer assim, a interferência de quem escreve esse texto, tá? Por quê? Porque a reportagem pode ser direcionada para aquilo que você está pretendendo tirar do seu interlocutor. Então, suponhamos que eu seja um repórter policial e eu quero, de alguma forma, que o entrevistado se acuse de um crime que ele cometeu. O que eu vou fazer? Eu vou direcionar minha fala para tentar persuadi-lo a isso. Então, cabem algumas coisas que não no texto de notícia, tá? No gênero notícia, ok? Então, texto objetivo, sem marcas de argumentação. A gente precisa pensar o primeiro parágrafo aí da notícia, ela traz alguns elementos que são característicos desse gênero. O que é, hein? O que tem que ter no primeiro parágrafo da notícia? Informações, isso, além da manchete lá, informações básicas, o que aconteceu, como aconteceu, o lead, né? Não, você tem você tem a manchete, que é o título, você tem embaixo o subtítulo, o primeiro parágrafo do texto é o lead, tá? É assim, título, que você chama de manchete, que é aquele mais impactante, que vai chamar atenção, frases mais curtas, objetivos, tá? Você tem o subtítulo, ok? Subtítulo. Você tem o lead, o que é o lead? É o primeiro parágrafo em que vão... Primeiro parágrafo, tá? Primeiro parágrafo em que a gente vai colocar as informações básicas. O que aconteceu, como aconteceu, né? O que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu e assim por diante. Quando, onde e assim por diante, ok? Então, a gente consegue perceber isso no item B de bola. Certinho? Oi, meu bem. Escrever a notícia com gênero, no caso, né? Você segue o padrão. Você tem que ter uma manchete, ou seja, um título. Esse título ele precisa ser objetivo. Ele precisa ficar na primeira linha. Normalmente, o título você coloca na primeira linha centralizada, tá? Primeira linha centralizada, né? Subtítulo você adequa também. Logo abaixo do título você põe o subtítulo, que é um detalhamento do título, na verdade, o subtítulo. Você amplia um pouquinho aquela frase que você colocou como frase impactante para chamar a atenção, certo? Posteriormente, aí que você vai se preocupar com a questão do parágrafo, que a partir do primeiro parágrafo, que é o lead, onde você vai colocar essas informações importantes, isso aqui já começa o seu texto em si.
Eles todas as respostas, no caso. O que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, e aí você explica tudo isso num primeiro parágrafo que nós chamamos de lead, que é onde contém, o primeiro parágrafo contém as principais informações, você vai dar de forma objetiva também. Texto do gênero notícia, ele é todo objetivo, não tem marca nenhuma de opinião, não pode colocar. A partir do segundo parágrafo, você já entra no detalhamento. Detalhamento de quê? De tudo que você colocou no lead. Aí você vai explicar com mais detalhes aquilo que você pontuou aqui, tá? Sim, normalmente a gente coloca título e subtítulo centralizadozinho. E depois você começa o texto com o parágrafo, tá certo? Mas aí você vê em sempre que você vai fazer redação compatível com gêneros, às vezes eles colocam algumas informações importantes, tipo, título centralizado, aí você observa se tem alguma orientação. Se não, segue o padrão mesmo, de centralizar e colocar a partir do primeiro parágrafo, que é o lead, fazer a paragrafação corretinha, certo? Oi, meu amor, Chico. Tá chamando? Tranquilo? Então, vamos lá, item B de bola. Não tem dúvidas, né? Por que não são os outros itens? Bom, gente, no item A você tem uma marca de informalidade agressiva aí, né? No item A tem uma marca de informalidade muito agressiva. O texto notícia, ele trabalha com linguagem padrão, tá? Então, aqui sempre padrão, linguagem padrão. Olha só como é importante a gente conhecer de gêneros também. Quando você conhece de gênero, você faz uma questão dessa tranquilamente. Porque o primeiro tem marca de informalidade, não respeita a linguagem. Os outros itens têm argumentos. Não pode ter argumento. Não pode. Tem marca de argumentação na notícia. Ok? Sim, senhora? O item D, pronto, o item D, ele é um texto bem adequado para uma chamada policial ou de socorro, né? Quando você utiliza algum instrumento para poder entrar em contato com a instituição ou com a central que vai prestar socorro. Por isso que ele é cortado, ele exclui verbos, na verdade, ele só joga palavras que são mais importantes, palavras que vão chamar atenção de uma forma mais rápida e prática. Porque se você está numa situação de emergência, de socorro, você não pode se estender na sua fala. É igual quando você responde a mensagens em ambientes virtuais. Garotada, a gente discute já essa questão aí, tá? Aí vai ser legal a interação. Então, quando você está no ambiente virtual, da mesma forma. A linguagem, ela precisa ser adequada, ela precisa ser rápida e prática. Por isso, as abreviações. Por isso, a prioridade dos fonemas que nós utilizamos. Não é porque, escuto muito, se escreve muito errado. Não. É uma adequação da linguagem para que essa comunicação seja feita de maneira efetiva, tá? Não é erro, nunca vai ser erro. Podem existir até questões que cobrem isso, né? Nunca é erro, na verdade. É uma adequação, uma adaptação para que esse processo de comunicação se efetive de uma forma mais fácil mesmo, mais prática. Tranquilo? Vamos para a terceira questão. Para nós, a rua é um campo de batalha. Você tem aí a imagem de uma mulher, certo? Representada aí, para mim, muito parecido com o espelho, ela está se olhando. Pela imagem, dá para a gente saber se é uma mulher branca, uma índia, uma negra, o que que é? É uma negra, como é que a gente sabe? Por conta do cabelo afro, né? Por conta do cabelo afro, é o que mais identifica no caso aí, tá? Então, ela tem uma imagem e tem também um texto verbal que diz: para nós, a rua é um campo de batalha. Observe. A frase um campo de batalha aí está destacada, não está? Um campo de batalha. Se está destacada, a gente precisa pensar no que vem a ser esse campo de batalha também, porque está chamando a atenção para isso.
E logo abaixo, chega de fio-fio. Tem uma frasezinha lá no canto do cartaz que diz, chega de fio-fio. O que é o fio-fio? É o assovio, é o assédio, na verdade. O fio-fio é o assédio. Hoje em dia não se usa mais fio-fio, claro. Exatamente. A metáfora para o assédio que as mulheres sofrem. Esse fio-fio era o que as mulheres sofriam antigamente. É uma palavra que já se deteriorou com o tempo, e hoje a gente tem outras formas de assediar, né? E que as pessoas fazem uso de outras palavras pejorativas para isso. Mas antes se usava dessa forma. Antes não se existia como que eu posso dizer? Um olhar cuidadoso para isso. Então, se assediava com muito mais facilidade, né? E não existia punição. Então, o assédio ele era muito validado dentro da sociedade, porque ninguém coibia, porque não existia lei que protegesse as mulheres, por uma série de questões, tá? E aí o cartaz, a campanha diz assim, ó, o texto diz assim, perdão. Essa campanha de conscientização sobre o assédio sofrido pelas mulheres nas ruas constrói-se pela combinação da linguagem verbal e não verbal. Gente, o texto publicitário, ele sempre vai priorizar essa linguagem verbal e não verbal como sendo um complemento da outra. Dimitri, eu posso ter uma campanha em que eu não tenha texto verbal, só imagem? Pode ter, principalmente de grandes marcas, que elas já trazem a logo da marca, já é uma referência e já passa uma mensagem para quem vai comprar, para o consumidor, tá? Tem muitas marcas que priorizam, vamos dizer assim, apenas o nome. Por exemplo, a gente cansa de ver publicidade de marcas como a Nike, por exemplo, em que ela lança apenas a logo e pronto, e você já sabe do que se trata, ali já está embutido todo um conceito, né? Um conceito de vida saudável, um conceito de conquistas, um conceito de vitórias. Então, isso acontece quando a marca ela já tem uma força muito grande na sociedade. Ela já está na cabeça, vamos dizer assim, do consumidor, ele não precisa de muitas coisas para poder chamar atenção. Mas, normalmente, ela casa a linguagem verbal e a não verbal, tá? Quando o texto diz isso, atentem para as duas linguagens, porque ele quer realmente que você observe e analise uma em harmonia com a outra, tá? Ele diz assim, a imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos por um lenço é a representação não verbal de, observe, ele falou da linguagem verbal e não verbal. E depois ele pediu para a gente observar a linguagem não verbal. Por que, então, que ele não excluiu esse primeiro período aí? Por que não? Por que ele não colocou apenas que a imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos por um lenço é a representação não verbal de algo? Isso. E o que diz essa apresentação, essa linguagem verbal? Que ela denuncia. Que a rua é um campo de batalha. Para quem? Por quê? Por causa do assédio. Agora eu pergunto a vocês: se nós tirássemos toda a parte verbal, esquecêssemos essa parte verbal e lêssemos apenas a imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos por um lenço, é a representação não verbal de quê? Nós seríamos capazes de dizer que essa mulher foi assediada? Não. Eu poderia dizer, por exemplo, que é a venda de uma máscara no período de pandemia. Posso não? Na utilização da máscara, ou por questão de poluição, ou por questão de saúde pública, qualquer coisa. Então, por mais que o item foque na linguagem não verbal, gente, não tem como desconsiderar o que está dito, certo? Então, ele quer que eu olhe para a linguagem não verbal. Leiam o texto sempre, ok?
O que ele denuncia aí? É o silêncio imposto às mulheres, que não podem denunciar o assédio sofrido. Gente, olha, tem itens que é só uma questão de lógica. É lógica, isso aqui você não precisa nem ver o que foi nem ver o texto, nada. Gente, as mulheres não podem denunciar o assédio? Podem. Claro que pode. Mesmo não tendo texto, você sabe que pode. Então, tem itens que dá para você excluir de cara. Não vão ficar na dúvida. Vou pular B, vou para C. Constrangimento pelo qual passam as mulheres e sua tentativa de esconderem-se. As mulheres são como as mulheres lá dos países árabes, dos países em que a religião, que o islamismo prevalece, elas querem se esconder aqui. Não, a mulher brasileira, a cultura brasileira é de mulher que, pelo contrário, ela usa pouquíssima roupa. É uma cultura de que menos é mais aqui, né? Menos é mais. Então, a mulher brasileira, ela não tem o costume de se esconder, nem quer, tá? Necessidade que as mulheres têm de passarem despercebidas para evitar o assédio. A mulher aqui quer passar despercebida, de que adianta ela botar uma máscara se a roupa não ajuda? E ela não quer passar despercebida. Porque aqui as mulheres se vestem com liberdade. É um país quente, é um estado, por exemplo, como o nosso, quente, e as pessoas podem vestir pouca roupa porque é quente, normal. É porque usam pouca roupa que sofrem assédio? De forma alguma. Então, não existe essa relação, gente, de que elas querem passar despercebidas, as mulheres têm que passar despercebida e por isso usam máscara. Isso é surreal, esse item, tá? Ou é incapacidade de as mulheres protegerem-se da agressão verbal dos assediadores. Olha só, incapacidade. Primeiro, coloca a mulher numa condição de incapaz. O item. Segundo, de protegerem-se da agressão verbal. Uma máscara no rosto impede a agressão verbal de alguém? Não. Então, assim, são itens meio loucos, assim, não dá para você considerar de forma alguma nenhum, tá? O único que é lógico aí é o item B. Metáfora de que as mulheres precisam defender-se do assédio masculino. Por que é metáfora? Apenas por causa da máscara? O que a máscara representa aí? O silêncio, ela está se calando? Ela está... Vamos lá? Isso, por isso o campo de batalha. Para nós, a rua é um campo de batalha, ou seja, na verdade, a farda dela para encarar essa rua, é a farda dela para poder ir para a guerra, né? Para poder encarar a rua, porque ela sabe que lá vão existir pessoas em que vão fazer com que ela passe pelo assédio, que ela tem que estar preparada para isso, tá? Então, a gente tem que observar tudo isso. O campo de batalha também esclarece para que a gente entenda que a máscara na verdade, não para se calar, mas para estar protegida para poder lutar pelos direitos, certo? Então, aí é o item B de bola. A 2 é o quê, hein, gente? Me recorda aí, deixa eu ver. É B e B. B e B. Essas questões parecem tão fáceis, né? Por que a gente se enrola na hora da prova, hein? São todas questões de Enem recente, tá? Bem recentezinho aí. Por que a gente se enrola aí? Porque parece ser tão simples quando a gente analisa. Sabe o que eu acho que dificulta? O tempo, o nervosismo. Porque o tempo faz com que a gente não pare realmente para ver todos esses detalhes. Né? Na sala de aula você pode, mas na hora da prova não. Mas é importante praticar dessa forma, por quê? Porque se acostuma e lá na hora da prova o olhar já vai para tudo que é necessário. Quando aparece uma campanha, e o título é importante, isso aqui aí você já vê rapidinho e já desenrola, tá? Sim. Muito. Exatamente.
Por isso a importância do texto verbal e não verbal, tá? Por isso. Mas é para dificultar realmente, né? Só que observem, todos os detalhes são importantes. Não existe ninguém tapando a boca dela. É ela quem está se cuidando, é ela que tá segurando a própria máscara. Sim, e não falar, né? Exatamente. Isso. Exatamente. É por isso que eu digo, se não tivesse o texto verbal, nós poderíamos pensar que essa mulher está se protegendo da Covid. Nós poderíamos pensar que essa mulher está querendo se silenciar, como as mulheres de religiões mais tradicionais, que proíbem a mulher de se impor na sociedade, de falar. Poderia existir aí uma série de interpretações para essa imagem, né? Mas é o próprio texto que diz: para nós a rua é um campo de batalha, ou seja, vamos nos armar e nos proteger. É isso que ela está querendo dizer. Chega de fio-fio, ou seja, ninguém aguenta mais, ninguém quer mais isso, ninguém aceita mais, ok? A gente tenta esclarecer para poder. Vão existir, gente, questões parecidas, tá? Questões parecidas. Com outro texto, com outra imagem, mas a gente praticando, a gente consegue identificar essas pegadinhas. A questão 4 traz para nós aí uma imagem, uma obra, certo? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a museus, eu não sei se vocês gostam de museus, eu sou apaixonada por museu. Vocês gostam? Museus, eu adoro, galeria, museu, pode me chamar onde eu estiver, eu vou. Tem alguns lugares em que você chega e você tem só a representação de um objeto, uma bicicleta, um pedaço de uma bicicleta. Já viram isso? Eu já cheguei numa exposição que tinha um vaso sanitário colado na parede. É, tem diversas formas de arte que a gente precisa compreender. Aí, às vezes, você vai acompanhar, a pessoa diz, isso aí eu sei fazer. Quebra um vaso sanitário e prego na parede, dá bem certinho. Sou artista. Mas existe todo um conceito por trás de cada expressão dessas, tá? Aí você tem... Oi? Não. Isso, exatamente, isso. Dadaísmo, é. Aí você vê Salvador Dalí, por exemplo, né? A obra tem que ser muito fera para entender, né? Muito bem, você já fez uma arte, já dá para pregar na parede, vai ficar tom sobre tom, né? Não sei se vai. De repente, alguém cria um conceito aí para sua arte. Gente, vai ficar bem parecido com a imagem da cadeira, olha aí, vai ficar tom. Olha, eu tava achando parecido com um bonsai, mas você disse que é um coelho, tudo bem. Sim, cada um entende de acordo com as suas experiências, né? Com seu conhecimento de mundo. Vamos lá, gente. Aí vocês têm duas cadeiras, uma na cor cinza e destacada, emoldurada, como se fosse um quadro, a outra você tem no chão, como se uma. Vocês conseguem perceber que isso aí, aparentemente, é uma representando a outra? Conseguem visualizar isso? Porque eu vejo dessa forma. A cinza, a cadeira cinza, ela está na parede, ela está suspensa, como se estivesse suspensa, na forma de um quadro, ela está emoldurada. E a cadeira menor, a cadeira marrom, perdão, tá, é uma cadeira. É uma cadeira que está no chão, né? A mesma cadeira, de tonalidades distintas. É, mas não, eu estou vendo sim isso aqui. Tem alguém daltônico aqui, gente. Enfim, não, gente, por favor, estou vendo um marrom e um cinza, pelo amor de Deus, isso que eu estou certa.
não é? Ai, graças a Deus, saí daqui correndo para o oftalmologista. Vamos lá, a obra de Joseph Kosuth, eu acho que pronuncia dessa forma, tá? Data de 1965 e se constitui por uma fotografia de cadeira, ó, fotografia de cadeira. Uma cadeira exposta e um quadro com o verbete, cadeira. Observa? Então, você tem, estávamos certos, né? Uma fotografia de cadeira, uma cadeira e um quadro exposto, tá? Trata-se de um exemplo de arte conceitual que revela o paradoxo entre verdade e imitação. Já que a arte, então, aí, ele está denunciando um paradoxo. Que paradoxo é esse? A representação e a própria realidade. Aí a questão pergunta: a arte. Uma realidade pode ser. Isso. Sim. Uhum. Sim, sim, sim. Exato. Então você tem aí, ó, o que que é essa relação paradoxal que ele criou, né? Ele traz aí uma imagem, algo que não pode ser utilizada, né? Algo que não pode ser utilizado, por exemplo, a utilidade da cadeira é o quê? Sentar. Eu não posso sentar aí, tá? Então não tem essa utilidade. E a outra cadeira que ele traz no chão mantém a sua utilidade, a sua realidade, né? Ela foi feita para isso. Então, é essa relação paradoxal. Uma pode, a outra não, tá? E ele pergunta: a arte não é no item A, ele diz assim, ó, já que a arte não é a realidade, mas uma representação dela. B, fundamenta-se na repetição, construindo variações. C, não se define, pois depende da interpretação do fruidor. D, resiste ao tempo, beneficiada por múltiplas formas de registro. Ou redesenha a verdade, aproximando-se das definições lexicais. Vamos lá. Que item vocês marcariam aí? Um diz que é B, o outro diz que é A. Quem mais? Quem marca C, quem marca D, quem marca E? C? Hã? Quem dá mais? Quem dá mais? Não, quem acha que é A, levanta a mão. Quem acha que... A tem dois. Quem acha que é B? Quem acha que é C? Eita! Quem acha que é D? Quem acha que é E? Quem acha que é F? Não, acho que não tem. Vamos lá. E tem A. Não é a realidade, mas uma representação dela. Gente, eu tenho todo esse quadro que aparece para a gente aí, é arte, não é? Todo ele está contextualizado, certo? Ele diz que a arte não é a realidade. Ele diz que a arte sim, a realidade não. A arte é a realidade ou a arte é a representação de algo? Sim, vamos pensar nessa imagem, tá? A gente tem aí um contexto, certo? Temos um contexto. Sim. Tudo que está aí é uma expressão artística. Mas ele está falando da arte em si. A arte em si a gente considera o que foi exposto, né? Não é a realidade. Então vamos pensar. Não é a realidade, mas uma representação dela. Vocês acreditam, vocês observam isso, um quadro de uma cadeira, e vocês observam isso como uma realidade? Ou uma representação? Alguém foi lá e pôs, alguém foi lá e criou, alguém foi lá e construiu esse conceito? Foi. Não é a realidade em si, alguém construiu esse conceito. É uma representação, porque alguém construiu isso, né? Alguém construiu isso, esse conceito, tá?
É. E ao lado dela tem a representação dela. Mas essa cadeira também foi posta aí para criar um conceito. Essa relação paradoxal que foi exposta entre o que é, o que existe e o que não existe foi colocada ali para criar um conceito, né? Mas, vamos ver. Duas ficaram na dúvida do C. A arte não se define, pois depende da interpretação do fruidor. Olha só, a arte depende muito da interpretação, mas ela pode ser definida. Eu posso conceituar. Eu posso conceituar. Eu posso dizer, por exemplo, que um quadro impressionista, eu posso conceituar, um quadro impressionista, ele traz, ele tem características, ele traz, por exemplo, o uso de cores mais claras, prioriza o uso de cores mais claras, não faz uso do tom do negro dentro da pintura, quando se existe uma mistura de tonalidades distintas para poder se chegar a essa cor. Não posso, não? Eu estou definindo. Eu posso definir, por exemplo, que de data tal a data tal, o impressionismo vigorou. Por quê? Porque todas as pinturas que continham aquelas características foram produzidas nesse tempo. Monet pintou, por exemplo, tem um jardim, Givardi, acho que se chama assim, numa cidade lá, que era o jardim. Monet tem quadros pintados, um quadro lindo que ele tem, de um jardim que é o próprio jardim dele. Ele ia para o jardim dele, que era incrível, que existe na França esse jardim, numa cidade perto de Paris, e ele ia para lá pintar, observar o jardim e pintar o jardim. O que ele fazia? Ele ia de manhã bem cedinho, ia um pouco mais tarde, e depois, no final da tarde, para pintar a mesma imagem sob uma visão distinta de luminosidade. Então, ele ia bem cedinho, a imagem que ele pintava era a mesma, mas a tonalidade do quadro era distinta. Você tem 3 quadros diferentes. Por quê? Porque a luz era diferente e ele representava isso. Então, o jardim, por exemplo, de Monet é uma realidade, não é? Tá lá, a gente pode ir lá visitar se quiser. Mas a arte que ele fez é uma representação, tá? É uma representação, ok? Então, a gente precisa considerar isso aí, tá, gente? O item C diz que a arte não se define. A arte se define, sim. A arte vem sendo definida, sim. Tá? Desde que se conhece, desde que se fala em arte. Tinham dúvida em outro item ou tá ok? Tranquilo? Posso seguir? Essa aí é a questão 4, item A, né? Vamos para 5. 4, item A. Vamos para 5. Vamos lá. Texto 1. O caminho habitual para o trabalho, aquele em que a gente já nem repara direito, pode ficar mais belo com um poema. O projeto Lamber por Dia nasceu dessa intenção, trazer mais cor e alegria para a cidade por meio de cartazes coloridos e estilo lambe-lambe. Quem teve a ideia foi o escritor Leonardo Beltrão, em Belo Horizonte. Em meio a olhares cada vez mais viciados, acabamos, nos esquecendo da beleza envolvida em cada esquina e no próprio poder transformador da palavra. Assim, a cada dia um cartaz é colocado por aí, para nos lembrar de reparar na cidade, na vida que corre ao redor e também em nós mesmos. Vocês já devem ter visto, quando se deslocam para as casas ou aqui para a Blive, alguns postes na cidade que tem, parece que um carimbo de uma frasezinha. Ou vai dar certo, algo, qualquer frase que seja estimulante, que estimule o seu bem-estar. São projetos, tá? Artísticos que acontecem na nossa cidade, tem no Brasil inteiro, tem. Você tem o texto 2 que diz: ontem fui dormir com saudades de mim e hoje subitamente voltei. Olha só. É poético, não é? Tem função poética aí? Por quê? Hã? Sim. Então fizeram um jogo de palavras aí, né?
Considerando-se a função que os cartazes colados em postes normalmente exercem nas ruas das cidades grandes, esse texto evidencia a disseminação da arte poética em um veículo não convencional, a manutenção da expectativa das pessoas ao andarem pelas ruas, a necessidade de exposição de poemas pequenos em diferentes suportes, a característica corriqueira do suporte lambe-lambe, muito comum nas ruas, ou a exposição da beleza escondida das esquinas da cidade de Belo Horizonte? Vamos lá. E aí? Item A, alguém marcou diferente? Tranquilo, item A? Perfeito. Disseminação da arte poética em um veículo não convencional. Qual seria o veículo convencional, então? Se esse não é convencional? A mídia, a internet, né? Item A, tá? Sim. Dúvidas não, né? Tranquila essa questão. Aí dá para ganhar umas questões facinho, facinho. Texto 1 da questão 6. Vocês conhecem essa canção do Tom? É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira. Caingá, candeia, é o Matita Pereira. Olha só, Águas de Março, tá? A canção de Tom Jobim. O texto 2 diz: a inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema antigo: nada vem do nada. Para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim. Duas fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o poema O Caçador de Esmeraldas, do mestre parnasiano Olavo Bilac. Foi em março, ao findar da chuva, quase à entrada do outono, quando a terra, em sede requeimada, bebera longamente as águas da estação. E a outra é um ponto de macumba, gravado com o sucesso de J.B. Carvalho, do conjunto Tupi. É pau, é pedra, é seixo miúdo, roda a baiana por cima de tudo. Combinar Olavo Bilac e macumba já seria bom, mas o que se vê em Águas de Março vai muito além. Tudo se transforma numa outra coisa e numa outra música que recompõe o mundo para nós. Gente, observa. Eu percebo que muito mais agora o Enem está casando muito essa questão da mistura cultural, certo? Ele está misturando muitos estilos, a questão da religião em si. Não é a primeira vez que se fala na questão religiosa mesmo, tá? Que trazem essa temática. A questão da língua também, da língua mais original, o tupi, por exemplo, já foi uma referência para a questão de Enem. E tem algo que é muito pertinente na nossa cultura, que é justamente você pegar, você já entrou, a gente já começou a aula, você tirando a dúvida lá com relação à citação, né? É muito recorrente hoje esses compositores pegarem fragmentos de poesias e jogarem nas suas canções, e essas canções ficarem riquíssimas, porque trazem muito da tradição do povo, tá? Por exemplo, Caetano Veloso faz muito isso. Deixa eu lembrar aqui da música. Vou lembrar que eu estou com outros nomes na cabeça. Mas Caetano, Reconvexo, tem uma música chamada Reconvexo, em que ele faz uma referência a várias figuras do nosso país e até mundiais, representantes da cultura mesmo popular do Brasil e de seus países, e ele joga esses nomes na canção dele e enriquece muito. E às vezes a gente canta e não sabe que todas aquelas pessoas que estão ali são referências culturais. Isso é cobrado demais no Enem. Quando ele cita aqui Olavo Bilac, por exemplo, Belchior tem uma canção em que ele usa também uma poesia de Olavo Bilac. Tem uma poesia de Olavo Bilac que diz assim, mais ou menos: ora direis ouvir estrelas. Já viram essa poesia? Diz: ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas pálido de encanto. E esse fragmento serviu para uma canção
do Belchior. Fagner faz muito isso, né? Fagner musicou uma poesia de Flor Bela Espanca, que é Fanatismo, que foi a grande música assim, que elevou Fagner na carreira também, né? Que é a poesia da Flor Bela, que diz: minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. É uma poesia de Flor Bela Espanca, uma poetisa portuguesa espetacular. Diria até que, a meu ver, é a melhor a poetisa portuguesa de todos os tempos, a meu ver, Flor Bela Espanca. E ele pegou, Wagner musicou também poesia de Cecília Meirelles, então fiquem atentos a essas músicas, a essas referências, tá? Pesquisem isso, são questões certas de Enem. Estão trazendo muito essa questão da cultura mesmo do povo para as provas de vocês. Então, não negligenciem. Foi escutar música, eu só estou estudando, eu só tenho que estudar, não tem tempo para música, não. Usem, procurem, pesquisem músicas que sejam referências culturais mesmo, que tragam citações de poetas importantes, certo? Olavo Bilac, um poeta parnasiano, que é copiado o tempo inteiro aí nas canções, até canções populares brasileiras mesmo, tá? Então, vamos ficar atento, porque isso também é cultura, pode ser cobrado de vocês, tá? Ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca. Então, ele se refere ao texto 2 em que ele esclarece. O que ele está destacando aí? O diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional, a singularidade com que o compositor converte referências eruditas em populares. Gente, aqui ele fala de Olavo Bilac, eu não sei se a gente pode considerar isso como erudito, tá? Caráter inovador com que o compositor concede o processo de criação artística, desde sempre se fez isso, desde sempre se pegou uma referência para poder se construir algo, né? Toda a vida as pessoas utilizaram. Relativização que a letra da canção promove na concepção tradicional de originalidade, se é de outro, já não deixa, já não é tão original assim quando eu trago para a minha, certo? O resgate que a letra da canção promove de obras pouco conhecidas pelo público no país, qual seria? Se garantam aí sobre cultura brasileira, sobre poetas parnasianos, sobre cantores populares, sobre a nota máxima em linguagens e códigos. Marcou C? Não, eu não entendo essa. Olha, eu marquei C, mas é a letra A. E marcou C, eu não entendi essa. Dimitri, é a letra... Dimitri, eu marquei C, mas é a letra A. Resolve aí. É a A? É a A. Por que marcou a C? Caráter inovador com que o compositor... Certo, vamos lá. O caráter inovador com que o compositor concede. Ele diz assim, ele diz assim, ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca. Aí, se a gente pensar no item C, caráter inovador com que o compositor... O problema está nessa palavra. O problema está nessa palavrinha aqui, o caráter inovador. Sim, vai além do que é... Não, vai além... Não, quando ele diz assim, combinar o Olavo Bilac e Macumba já seria bom, pronto. Mas o que se vê em Águas de Março vai muito além. Ele completou. Tem uma explicação aí. Tudo se transforma numa outra coisa e numa outra música que recompõe o mundo para nós. Recompõe o mundo. Se transforma em outra coisa.
outra coisa, se transforma em outra coisa. Essa outra coisa, ela não quer dizer que é nova. Gente, essa utilização do que já existe em termos de letras, em termos de cultura, isso já se faz há muito tempo, muito tempo. Isso sempre se fez, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, se você... Pronto, tá aí. Vou pegar, por exemplo, vamos lá, para bem antigamente mesmo. Se você pegar os textos de Luís de Camões, por exemplo, certo? Se você pega Luís de Camões, por exemplo. Você encontra, por exemplo, vamos pensar em poemas épicos. Pronto, poemas épicos, vocês conhecem, né? A poesia épica, a poesia histórica, a coisa mais incrível e linda do mundo. Na própria poesia épica, você já tem a recriação de algo que existe. O que é esse algo que existe? É o imaginário popular. Por exemplo, existe um poema épico que fala do gigante Adamastor. O que é o gigante Adamastor? É a ideia que se tinha, por exemplo, quando os portugueses iam em busca de novas terras. Existia o Cabo das Tormentas. Vocês estudam isso em geografia? História hoje é geopolítica que vocês estudam, na verdade, né? Estuda tudo junto. Geopolítica aí bota dentro da história. No meu tempo, faz muito tempo não, tá? Não precisa rir, não faz muito. Mas era geografia e história na geografia que a gente via. Vocês já veem mais como uma geopolítica, porque você já vê todo o conceito, os territórios e todos os problemas que acontecem lá. Mas existe o Cabo das Tormentas. Nesse Cabo das Tormentas, quando os portugueses vinham em busca de novas terras, eles costumavam bater com as suas naus, com as suas caravelas lá, e essas embarcações, elas afundavam, e esses portugueses não voltavam para casa. Então, era um lugar que existia muito acidente, e que tem um poema épico que fala justamente do gigante Adamastor. Se vocês quiserem pesquisar na internet, não, então outro dia a gente traz. Do gigante Adamastor, que é justamente a poesia falando desse Cabo da Tormenta. O gigante Adamastor é o próprio Cabo das Tormentas lá que afunda esses navegantes. Então, isso já é uma recriação com algo que se tem. O que é que se tem? O imaginário dos portugueses, que acreditavam que as pessoas morriam ali porque existia um gigante que engolia as pessoas. Compreende? Então, tudo é uma recriação, não é novo. Existem coisas bem antigas que estão sendo só continuando. Diga, meu bem. Sim. Uhum. Isso, o método não é inovador. A música é uma recriação, na verdade. Por quê? Porque ele pegou fragmentos, é como Fagner fez. O que Fagner fez? Pegou um pedacinho da poesia. Fagner? Belchior. Pegou um pedaço, mulher, não sei, foi o Belchior que pegou um pedacinho só, um fragmentozinho da poesia de Bilac, e aí colocou na canção dele e construiu todo o resto da letra. Então, ele pegou um pedacinho só e recriou, tá? Recriou. Mas esse pedacinho que foi tirado, tá lá, não é novo, é tradição, né? O que ele fez? Criou a partir disso, tá? Mas permanece com o que era original, ok? Também. E quem faz muito isso na canção, Legião Urbana fez muito, Engenheiros do Havaí também. Acho que esse rock dos anos 80, muito mais do que dos cravos. Falou, né? Deixa eu só colocar aqui para a gente não esquecer. Titãs, né? Na verdade, a música que se fazia nos anos 80, ela é uma música muito mais rica e crítica do que o que se faz hoje, muito mais. Se a gente pegar desde o período, por exemplo, do tropicalismo, por exemplo, e da poesia também, própria MPB, mas pegar MPB com Caetano, com
Drummond, Chico Buarque, Gilberto Gil também, eles são referências muito mais fortes desse período também, período de ditadura que se viveu. Elis também, né, a própria voz desse período. Na verdade, eles denunciam através da música. E, por conta disso, foram exilados, né? Por conta disso, alguns foram exilados porque, de alguma forma, agrediam ao governo quando, na música, muitos... vocês sabem que a ideia dos pseudônimos surgiu nesse período também? Das pessoas precisarem criar pseudônimos porque elas não poderiam ser vistas para não serem perseguidas. Sim, quem usou muito, aí não entra o pseudônimo, mas o heterônimo. Eu acho interessante, quando eu falo na ideia do heterônimo também, vamos pensar no Fernando Pessoa, que foi genial, né? Heterônimo. Os heterônimos, gente, os meninos me perguntam, os mais novos, quando eu vou falar, que não são mais da idade de vocês, os pequenos de 8º ano, me perguntam, não entendem a ideia do heterônimo, eu digo assim, você já criou um perfil fake? Pronto, é seu heterônimo, é seu perfil fake. É isso, né? E Fernando Pessoa fazia. Eu lembro de um momento em que eu cheguei para um colega que ele estava lendo uma poesia do Álvaro de Campos, que ele era apaixonadíssimo, ele era um matemático, um matemático apaixonado por poesia, por Álvaro de Campos. E ele estava lendo, e eu cheguei para ele, e eu disse, que fantástico, você gosta de Fernando Pessoa? Aí ele disse, ficou revoltadíssimo, ele disse, não, jamais. Eu amo Álvaro de Campos. Eu só gosto de Álvaro de Campos. Aí eu, tudo bem. É um deles. Essa ideia dos heterônimos também é interessante a gente pensar nisso, né? Atualizada, já que é para... Acho que é Cazuza que diz... ele diz que é Cazuza mesmo. Ele diz, eu vejo o futuro repetir o passado. Essa coisa é incrível. Ele diz assim, olha como é profunda. Eu vejo o futuro, olha isso, repetir o passado. O passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Já ouviram isso? Já pensaram sobre isso? Sim ou não? Olha a sinceridade. Pronto. Imagina aí, ó, eu vejo o futuro repetir o passado. O que é que isso quer dizer? Gente, tudo é um ciclo. Tudo vai se repetir. Tudo vai se repetir na história da humanidade. Tudo. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu. O que é esse museu? De coisas que ele já conhece, de coisas antigas. Está se repetindo, é antigo, né? É o que nós já conhecemos. De grandes novidades. Por quê? Porque são atualizadas, são recriadas. É o que o nosso texto hoje mostrou para a gente. O que o nosso texto mostrou é justamente um museu de grandes novidades. Eu pego uma poesia de Bilac e eu a transformo. Eu atualizo essa poesia. É o que estão fazendo o tempo inteiro nas questões de Enem de vocês. O tempo todo. Tá? Então, tem que ficar atento. Não só a questão, vocês estão preocupados com a questão da ortografia, da concordância, eu sei que estão caindo questões assim, mas existem muitas questões hoje em dia que estão trazendo para a gente esse emaranhado de cultura que é rico demais, mas que a gente precisa conhecer. Hã?
Sim. Também. Aham. Sim, exatamente. Cabe muita coisa, é fantástico, né? Cazuza, um dos grandes poetas brasileiros, compositores. Vamos lá. Questão, eu me perco aqui. Quando fala de música, já é. Que horas são, gente? Dá para mais uma ou duas? Vou pular esse texto gigante. Então, vamos para a questão 8. Pode ser a 8? Pode. A 7 eu boto o gabarito para vocês. Vamos para a questão 8, que de qualquer forma vocês vão ficar. A gente pode até trabalhar na próxima aula junto com a ortografia. Combinado assim? Podemos fazer o seguinte, ó. Próxima, a gente vê a questão 8, próxima aula, o que, que a gente faz? A gente volta para a 7ª, que é, né, o texto grande, e vê as outras e vai para a parte de gramática. Tá? Sim, é porque, como ele não conseguiu fazer a formatação direitinho lá, porque deu problema na impressora, e ele acabou. Questão 8, tem assim, ó, senhor juiz, encontraram? Senhor juiz, o instrumento do crime que se enrola nesse processo de contravenção não é faca, revólver ou pistola. Simplesmente, doutor, é um violão. Será crime, afinal? Será pecado? Será delito de tão vis horrores? Perambular na rua um desgraçado, derramando nas praças suas dores? Mande, pois, libertá-lo da agonia, a consciência assim nos insinua. Não sufoque o cantar que vem da rua, que vem da noite para saudar o dia. É o apelo que aqui lhe dirigimos, na certeza do seu acolhimento. Juntada desta aos altos, nós pedimos e pedimos, enfim, deferimento. Pronto, aí é um poema, tá? A gente vai entender sobre o que ele fala aí. Essa petição de habeas corpus, todos sabem o que é o habeas corpus, né? Ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, permite que a narrativa seja objetiva e repleta de sentidos denotativos. Tá objetivo aí? Tem valor denotativo ou conotativo? Conotativo, gente. Nós precisamos pensar aí. Na verdade, existe esse texto aí, é bem metafórico, né? A metáfora do que seria, na verdade, uma situação de crime. Só que ele está falando de outra coisa. Mostra que o cordel explora termos próprios da esfera do direito. O cordel trabalha só com a esfera do direito? Só com a esfera do direito? Não. Então, ele jogou aí um gênero e quis atribuir ao gênero uma característica que não pertencia a ele. Demonstra que o jogo de linguagem proposto atenua a gravidade do delito? Não? Olha só. Atenuar é diminuir esse peso. Por exemplo, ele fala de um crime. Depois, esse crime vira outra coisa. Esse crime não é o crime que nós pensamos. Ele está atenuando, ele está diminuindo essa gravidade? Óbvio. Claro que está. Porque senão seria o crime real, de alguém chegar e estrangular o outro, ou saquear o outro, ou algo desse tipo. Que é pesado. Seria o quê? Atenuar é diminuir, é reduzir. O contrário, o oposto a agravar, né? É o oposto de agravar, sim. Exemplifica como o texto, em forma de cordel, compromete a solicitação pretendida? Não, eu poderia escrever um cordel expondo um crime real? Sim. Esclarece que os termos crime e processo de contravenção são sinônimos? Não. O nome já diz, é processo, algo está acontecendo, certo? Crime é algo realizado. Então, seria aí o item C de casa. Ok. Mores, obrigada pela paciência.